Olá, estamos começando mais um Gestão e Inovação, que, como você sabe, é um programa para debater negócios, gestão, tecnologia e inovação, mas acima de tudo, para discutir nós e o mundo do trabalho. Gestão e Inovação tem o seu horário nas quartas-feiras, às 19h30. Você depois pode acompanhar no vídeo o horário das reprises. Hoje, o nosso tema é ecoturismo. Ecoturismo no Amazonas especificamente. É interessante a gente discutir o ecoturismo porque nós reconhecemos nesse segmento talvez o maior produto de exportação da Amazônia, né? E do Amazonas especificamente. O Amazonas ele recebeu um prêmio em 2009 como o melhor destino verde da América Latina, em Londres. E isso nos credencia para competir no acirrado mercado dos destinos turísticos. Então, hoje a gente vai falar sobre dois temas especificamente. O ecoturismo como um produto, como algo que precisa ser desenvolvido, discutir de alguma maneira por que ainda não atingimos indicadores mais satisfatórios, mais impactantes em termos de economia local, e discutir a questão da gestão de pessoas nesse segmento, que também traz uma discussão que eu vou apelidar de gestão de pessoas 3.0. Comigo, novamente, professor Daniel, doutor em inovação e tecnologias, doutora Glória Vitório, doutora em gestão de pessoas, e aqui nós vamos criar esse ambiente para você tirar dúvidas, para esclarecer alguns pontos e participe. Daniel, olá. Tudo bem, Angela? Tudo bom. Então, mercado e produto. Nós temos um produto espetacular que diz respeito à Amazônia, talvez a marca mais sonhada do mundo. Então, a gente tem a agregação, inclusive, da Amazônia com o nome do nosso estado, Amazonas, e isso já em termos de produto é chave, porque a gente está falando de branding, a gente está falando de gestão de marca, e agora a gente tem questões muito sérias acerca de mercado, né? O que a gente pode começar falando sobre os desafios do marketing para o ecoturismo local? Bem, um dos pontos principais para se entender a questão mercadológica, em qualquer segmento, mas também no ecoturismo, é entender qual é o seu público-alvo. Quem é o mercado consumidor? Quem é que consome esse produto ecoturismo? Na Amazônia, especificamente, no estado do Amazonas, nós podemos destacar o grande volume de turistas estrangeiros, notadamente aqueles norte-americanos e asiáticos, que frequentam bastante a nossa região, buscando esse viés do ecoturismo. Sem dúvida também, nós temos uma presença maciça de turistas europeus, principalmente naquela temporada dos cruzeiros, né, que tem sido realmente assim, um grande atrativo para esse tipo de público, mais especificamente para a questão do ecoturismo no Amazonas. Uhum. Então eu acho que a gente tem questões complexas de infraestrutura, né, para discutir, para debater, de aparelhos turísticos ainda não instalados, que tornem essa vinda do turista para o que a gente chama dos ecolodges, né, dos hotéis de selva, algo que impacte economicamente na cidade, né? Sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas eu queria que a Glória trouxesse a questão do marketing, da gestão de pessoas 3.0, porque a gente não vai estar falando só de atendimento. Eu queria que você colocasse, Glória, assim, em termos gerais, o que a gente vai discutir hoje mais aprofundadamente na capacitação, no desenvolvimento de pessoas que atendem esse público internacional, com idiomas diferentes, com culturas diferentes. Ângela, na verdade a gente precisa, já é uma questão bastante falada, né, do Amazonas, de Manaus, até mesmo de Belém, essa necessidade que nós precisamos preparar pessoas para receber esse público, um público que tem uma cultura diferente. Vamos supor, o professor Daniel coloca, né, que a gente recebe bastante americanos,
recebemos asiáticos, chineses, né? Então, o que acontece? Tem algumas regras que a pessoa que vai trabalhar em hotelaria, ou mesmo as pessoas que estão no comércio, que irão receber essas pessoas, elas têm que ter certos cuidados, né? Algumas questões, algumas informações, eu acho importante que a gente possa oferecer, destacar. Uma delas você vai estar recebendo americano, o americano ele é extremamente pontual. Né? Você tem uma excursão para pessoas americanas, tem que sair no horário. Né? O americano não gosta de atrasos. Né? Ele gosta de que você atenda com prontidão, né? Com formalidade. Uma outra questão é a questão da formalidade, da vestimenta. Né? Os chineses, você vai tratar, você está recebendo o chinês, vai para uma excursão, vai para um passeio de barco, você tem que ter cuidado, por mais que a cidade seja quente, mas você não pode, enquanto funcionário, enquanto colaborador dessa companhia que está oferecendo esse passeio de barco, ir com a roupa decotada ou ir mesmo com trajes de banho. Você tem que ir com a roupa, que essa roupa seja uma roupa adequada, formal, né? Pode ser uma roupa até mais leve, mas que você não tenha decotes exagerados, que as pernas fiquem do lado de fora. Então, são alguns cuidados importantes que a gestão de pessoas precisam adotar para poder receber melhor os asiáticos, os americanos e outros povos que prezam por esses comportamentos. A questões religiosas também no processo, a gente tem que entender que o destino turístico no Amazonas, a consolidação do destino turístico no Amazonas, implica também em ter tornado esse estado e alguns municípios polos recebedores para turismo ecológico de negócios. Então, as relações elas ficam ainda mais complexas. Daniel, a gente começou o programa falando um pouco sobre a questão produto versus mercados, aí você pontuou os nossos principais mercados emissores, né? Eu falei um pouco de infraestrutura, mas é óbvio, né? Eu acho que você vai completar o meu raciocínio, ninguém vai precisar esperar que se complete essa infraestrutura necessária para começar a fazer, para começar a realizar, até porque a gente tem o produto pronto, né? Um produto que pela sua natureza intocável, né? Natureza, porque o produto é a natureza mesmo, a gente não precisa fazer tanta coisa. Não é tão simples assim, porque nós temos todas as questões sustentáveis para identificar e para colocar na nossa equação também, porque dizem respeito à responsabilidade ambiental desses nossos investimentos. Eu queria que você falasse um pouco dessa coisa diversa que a tipologia do turismo, no ecoturismo e o turismo no Amazonas oferta, além desse conceito mais geral de turismo da natureza. Perfeito. É bom que a gente entenda que o conceito de ecoturismo ele acaba sendo confundido com algumas outras modalidades de turismo, né? Notadamente aquela questão do turismo de aventura e do turismo sustentável. Quando nós falamos de ecoturismo, nós estamos falando de um público específico que valoriza exatamente esse contato com a natureza. Não necessariamente para fazer esportes radicais, não necessariamente para um momento simplesmente de lazer. Desculpa, Daniel, te interromper. Inclusive contemplativo. Exatamente. É um turismo que busca o contato com a natureza para um sentido contemplativo, espiritual, para um sentido estético, para fotografia. E é bom que a gente entenda que dentro desses diferentes mercados, nós temos diversos segmentos de clientes que desejam esse tipo de produto e como você bem mencionou, Ângela, a gente não precisa estar esperando uma mega estrutura turística para receber. Determinado público, determinado segmento de clientes vai esperar de fato uma infraestrutura pronta de hotéis, de recepção, de transporte, de restaurante. Mas uma outra parcela, que é muito importante e às vezes é negligenciada, que é a experiência mais autêntica, a experiência de viajar num barco regional,
com uma comida típica, né, se hospedar em uma pousada local. E esse público às vezes é negligenciado, mas ele tem um papel importante de divulgação do local na sua origem. Quando ele volta para casa, ele volta contando essas experiências e acaba movimentando um outro tipo de público. Né? A gente pode mencionar, por exemplo, a questão do mochileiro. O mochileiro ele viaja muito à vontade e não tem a expectativa e às vezes nem o poder aquisitivo para acessar uma infraestrutura logística e turística muito grande. Mas ele gosta desse contato com a natureza e divulga muito bem a Amazônia nesse sentido. Eu concordo exatamente, e para ligar isso com o assunto que eu quero debater com a Glória nesse momento, é o seguinte: o perfil do nosso turista, ele é esse internacional, ele no geral ele é da terceira idade, melhor idade, não é? Ele já está economicamente estável, né? Então ele traz, além desse que você falou agora, ele traz, de alguma maneira, ele interfere no local, né? Ele compra um artesanato, ele adquire algum bem associado, porque a gente sabe que o turismo é a indústria da memória. Né? O turismo é a indústria da memória. Se você vai escutar essa música, você vai lembrar que você ouviu ou do festival folclórico, ou aquela cor, a imagem dos boizinhos, etc. Algo que você comeu. Algo que você comeu. É a indústria da memória, a indústria das lembranças. Para mim, eu digo assim, é a indústria da memória afetiva. Né? E aí, Glória, a gente está falando exatamente de cuidar dessas pessoas, né? Dessas pessoas que estão nessa faixa etária e que, além de dotar os nossos empreendimentos de condições para que essas pessoas fiquem confortáveis e seguras, as pessoas que vão lidar com elas também têm que ter esse cuidado de um relacionamento atencioso, dedicado, né? Você já tem uma barreira que é o idioma. A cultural e essa que é a da humanização no atendimento tem que também ser despertada. Exatamente. Na verdade, você viajar, você fazer o turismo, você está em busca de descansar, você está em busca de prazer, na verdade, você numa viagem, você quer qualquer coisa, menos se aborrecer, né? E o turismo, ele é história, né? Eu vou em busca de uma história, de algo que eu ouvi falar. E essas pessoas, principalmente as pessoas que vêm de outros países, tem algumas questões que nós, enquanto manauaras, enquanto pessoas que vivem na Amazônia, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, aquilo que nos parece extremamente agradável, né, 2 beijinhos no rosto, um abraço, determinadas culturas, vamos supor, os alemães, eles não é cultural você ter esse tipo de procedimento, esse tipo de aproximação, dar 2 beijinhos, né? O máximo que se você tem uma pessoa, se vê uma comissão, se vê aí um grupo de alemães para cá, é um aperto de mão, cumprimento é um aperto de mão, né? Você tem que procurar ser mais formal, é aquela questão, o menos é mais. Então, para você não errar, o que você precisa fazer? Tratar as pessoas dentro de uma formalidade. Aí algumas pessoas dizem assim, eu vou ser antipático. Não é questão de ser antipático. É questão de você sorrir, né? Bom dia, dormiu bem, você dá um aperto de mão. Tem um passeio que vai sair para o rio, tem um passeio que vai sair para determinada área. Chegar exatamente no horário ou 10 minutos antes. As pessoas que estão lá, né? Que vão conduzir essas pessoas precisam pelo menos falar o inglês, que é uma linguagem praticamente universal, né? Para que aquelas pessoas se sintam bem, se sintam recebidas, né? Tem algumas questões que eu acho muito interessante, acho muito agradável. Às vezes você está em um hotel, está hospedado em um hotel, mesmo que seja um hotel de selva, que essas pessoas deixem uma lembrancinha, né? Os chineses, eles acham muito delicado, acham muito importante você deixar um presentinho. Logicamente, o presentinho pode ser um bombom da região, né? Pode ser um cestinho que remeta a essa história da Amazônia.
todas essas pequenas coisas vai fidelizar esse turista que vai retornar à sua cidade e informar como foi bem tratado dentro dos limites da sua cultura. Eu sempre penso em ecoturismo no Amazonas como o dilema, né, nessa questão é desenvolvimento de produto. Né? É desenvolvimento de produto e, acima de tudo, uma palavra que eu usei muito na minha tese de doutorado, que é protagonismo. Como assumimos o protagonismo no Amazonas nas questões de ecoturismo? Daniel, vamos pensar assim objetivamente. A gente encerrou a nossa conversa falando de economia, das questões econômicas, preço, né? Desenvolvimento de produto, preço. Né, tornar a oferta desse produto uma oferta local, inclusive inserir o ecoturismo como um produto nacional para brasileiros. Isso é uma questão interessantíssima, já que a gente está com dólar nos patamares de hoje, é uma questão conjuntural, mas a gente também tem que refletir. E como é que a gente se apropria disso, criando as nossas vantagens competitivas. E uma questão também que eu queria que você debatesse com a gente é a questão dos protagonismos. Né? Há teóricos no turismo que dizem que o turismo está inserido na economia criativa, ou a economia criativa recebe muito bem o turismo ecológico por conta da gastronomia criativa, do artesanato, da cultura e tudo isso. Olha, eu queria até fazer um relato mais pessoal nesse momento. A minha tese, ela teve mais de 60 páginas com inventário do que nós temos no Amazonas. Então foi difícil para mim estabelecer os cortes do que aparecia e o que não aparecia, o que eu levava ou não como apêndice aí do meu trabalho. Então, eu acho que tem sempre uma associação, né, com a economia criativa. Eu queria que você destacasse esses dois pontos. Como é que a gente trabalha preço, né, nas nossas ofertas locais, e como você liga isso com a economia criativa? Eu gosto de abordar essa questão da economia criativa porque ela está ligada com dois outros pontos muito interessantes que eu acho que a gente pode relacionar com a economia solidária e com a questão das tecnologias sociais, que são, de certa forma, uma maneira de você tornar uma experiência típica, né? Algo que também é muito demandado pelo turista genuína, aquela coisa menos plástica, né? E muito mais autêntica. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar num tipo de formação de preço, num tipo de remuneração por esse serviço que foge um pouco do mercado, né? Mas que é extremamente significativa para aquela comunidade que recebe o turista. Então você foge um pouco daquela discussão de pacote turístico, você foge um pouco daquela discussão do turismo mais tradicional, como a gente costuma encontrar e como ele é divulgado nacional e internacionalmente. Então, quando você parte por uma abordagem menos convencional da economia solidária, das tecnologias sociais, você acaba encontrando um caminho, uma vertente para baratear o custo desse turismo, desse ecoturismo especificamente, né, e ao mesmo tempo atrair um público que tipicamente não buscaria aquele mercado. Né? E aí cabe muito a divulgação, o protagonismo, como você bem discute, dos empreendedores locais. E eu posso falar até de microempreendedores, de empreendedores nascentes. Especialmente esse. Exatamente. Né? A gente pode citar, por exemplo, uma iniciativa muito recente do site praquerumo.com. Nesse site, as pessoas podem buscar informações de aventura, de turismo, de ecoturismo na Amazônia, e isso não demanda, por exemplo, um custo muito grande, um custo muito alto. Né? E através da internet você chega no mundo todo e chega no Brasil para formar esse público consumidor que ainda é um pouquinho negligenciado. E que hoje, né, dentro dessa abordagem de procurar as vantagens, cria oportunidades espetaculares para esse turista conhecer o Amazonas. Glória, em palavras-chave, eu sei que isso é um exercício difícil
em palavras-chave que pudessem ficar marcadas por uma reflexão. Que palavras seriam essas para o ecoturismo no Amazonas? Ângela, eu acredito que, na verdade, a gente precisa de pessoas que sejam pessoas educadas, né? Educadas, pessoas cordiais, gentis, é uma coisa extremamente importante, né? A indelicadeza com o turista é algo inaceitável, essa questão da indelicadeza. Acredito também que tem que ter o protagonismo da própria sociedade, né? Das pessoas que moram na cidade. Às vezes você viaja para fora, você precisa de uma informação. Tem pessoas que se deslocam, muitas vezes 1 quarteirão, se desloca 2 quarteirões para te dar uma informação. E é algo que você se sente acolhido, né? Você se sente feliz de estar ali. Então eu acredito que essa questão de ser solidário, de entender quão importante é o turista vir para a Amazônia, como é importante ter essas pessoas economicamente, até culturalmente, essa troca, né, de cultura é extremamente importante para todos nós. Então eu acredito que ser delicado, né, falar o essencial, ajudar quando a pessoa está numa situação está perdido ou está com dificuldade de encontrar o local, é ajudar. E o envolvimento, eu acho que é uma questão importante, a sociedade se envolver nesse processo, entendendo como é importante receber essas pessoas para o nosso estado desenvolver, para termos mais emprego, mais empregabilidade. Nosso programa hoje debateu o ecoturismo no Amazonas, desafios e estratégias. Essa pauta não encerra por aqui. Discutiremos em outros programas o ecoturismo, o empreendedorismo, as inovações. Eu queria agradecer novamente a participação do professor Daniel Armon, da professora Glória Vitória. Sugerir para vocês a leitura, eu tive uma dificuldade muito grande de escolher alguns livros, mas esse aqui é um livro de conceitos, de estratégia. Eu sugiro uma leitura rápida, conceitual. É uma coletânea de textos que eu acho muito interessante para aqueles curiosos no tema. O próximo programa vai abordar a questão inteligência emocional. Mais informações no nosso site e no nosso Instagram. Interaja com a gente. Até lá!